Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Gente, esta semana de verdade é uma semana decisiva, de novidades. Ah, sim, agora passou o carnaval, agora começou a andar as coisas, amém? Você está animado para isso? Então, essa semana, domingo que vem, que eu acho que eu vou ir com notícia aqui, vai ser uma benção. Tem alguém com a gente pela primeira vez aqui? Levante a mão, só para eu saber. Ali. Poxa, que bacana. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Que Deus os abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Quando eu falo de novidades, essas coisas de notícias novas aí, nós estamos pleiteando um novo lugar, muito bom. E eu falo que a gente não está só pensando a questão da ampliação do nosso templo. Nós poderíamos abrir um culto a mais. Mas ouça bem uma coisa, queridos. Quando Deus nos deu uma palavra aqui, através dos pastores que vieram da Colômbia, o pastor Paulo Canuto, querido, quando Deus me dá uma palavra, eu creio nela. E eu estou agindo sobre a unção desta palavra. E Deus está com a gente nisso. Mas, principalmente, nós teremos um espaço para as crianças nesta igreja que vai ser impactante. Amém? Vai ser maravilhoso. Então, espere aí que a gente está trazendo novidades essa semana. Achou Romanos capítulo 8, versículo 1? Vamos ler? Aleluia. Que negócios grandes assim, eles envolvem muita coisa. Mas Deus está trazendo tudo na bênção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, da vida, em Cristo Jesus te livrou. Olha o verbo, livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E em efeito condenou Deus na carne o pecado. Quando Jesus foi naquela cruz, os meus e os seus pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. Por causa do amor extravagante desse Deus. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam, ou seja, uma mente voltada, se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Espero que nessa noite todos nós se inclinemos para as coisas do Espírito. Amém? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, olha, preposição, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Agora olha o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração pela tua bendita palavra. Pedimos, fale com a gente aqui esta noite e glorifica teu santo nome neste lugar. Oramos gratos por tudo e abençoamos todo o seu povo e aqueles que nos assistem também em suas casas, onde eles estão, que a poderosa mão do Senhor alcance a todos nós. Nós suplicamos que o teu Espírito tome conta deste ambiente, ministre as nossas vidas aqui esta noite e venha, meu Deus, manifestar o seu poder neste lugar. É o que oramos e agradecemos no nome precioso do nosso Senhor Jesus.
Amém? Olha, queridos, é importante que todos nós compreendamos que a obra que Deus faz na vida de um ser humano, do ser humano, é extraordinária. Ele vem trazer de volta, e eu falo que em proporções muito melhores, aquilo que o homem perdeu no Éden. O homem no Éden tinha o privilégio de ter a presença de Deus ali. Todos os dias, na viração do dia, a Bíblia diz que o Senhor vinha e conversava com o homem. Quando você olha para o Novo Testamento, e depois da queda do homem se perder e afastar-se de Deus, viver separado de Deus, e Deus olhando para a obra-prima da sua criação, Deus olhando para mim e para você, e viu a grandeza do que Ele criou, se perdendo, porque Ele cria-nos com a capacidade de pensar, sentir, decidir, de criar, de fazer, de se relacionar. Você é um ser humano fantástico, você tem habilidades extraordinárias, e são diversas, e outras mais que você vai conhecê-las a partir do tempo que você vai crescendo, se desenvolvendo, vai desenvolvendo habilidades na sua vida. Só que esse homem se perde por tudo que ele tem, por tudo que ele soma, por tudo que ele faz, por tudo que ele é. Ainda um grande vazio estava no ser humano. Por quê? Porque nada, absolutamente nada podia preencher, só Deus. E Deus então, pelo seu grande amor, infinita graça e misericórdia, veio e se entregou por mim e por você, dando-nos o privilégio e a oportunidade de voltarmos para Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, olhamos para o sacrifício de Jesus naquela cruz, e se entregou por nós, e nós recebemos em nosso coração, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Guarde isso. Quando Jesus morre, e ele diz: está consumado, o véu do templo se rasgou, porque até então somente o sumo sacerdote entrava naquele lugar, na presença de Deus, no santíssimo lugar. E Deus então diz: estou mudando de endereço, agora eu vou habitar num coração contrito e rendido. Então não é pouca coisa, por isso que eu digo que é em proporções maiores do que aquilo que Adão e Eva experimentou, pois o Espírito de Deus agora habita dentro de você. Tem Deus aí. Só que ainda você tem John Stott, um grande teólogo do século passado. Ele diz uma coisa interessante: Deus resolveu, vamos dizer assim, o problema do domínio, do poder do pecado. Ele resolveu. Por isso que em Romanos 6,14, o mesmo apóstolo ele fala assim, Paulo ele fala assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Você pega Efésios 2,1, Paulo fala assim: nós éramos dominados pela nossa vontade, pelos pensamentos, nós éramos dominados pelas trevas. Mas quando Jesus vem, a Bíblia diz que você agora passa a dominar. Por isso que em Colossenses 1,13 fala: ele tirou você do domínio das trevas, do império das trevas, onde Satanás dominava, escravizava, enganava, e você vivia oprimido, sem luz, sem vida, sem esperança, com medo, cheio de tanta insegurança. Aí Deus pega você e tira você daqui e transporta para o reino do Filho do seu amor. Onde você era dominado pelas trevas, hoje você domina as trevas. Você não é mais dominado por um pecado, você hoje domina. É você que tem autoridade sobre. Basta crer, basta andar nessa dimensão. Você pode andar pela sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou você pode também andar no Espírito. Eu espero que você venha inclinar a sua vida esta noite para dizer: eu quero andar em Deus, eu quero caminhar com Deus, eu preciso viver uma vida com Deus. E você vai ter certeza, você vai ver a ação de Deus na sua vida. Porque eu entendo com isso, queridos, que não depende só de Deus. Há uma vida nova, há uma vida extraordinária, há uma vida abundante.
E quando eu falo vida abundante, pelo amor de Deus, não estou falando que você vai estar isento de problema, dificuldade, crise, seja lá o que for. Tudo que você possa viver, você pode viver. Nós estamos sujeitos a tudo, mas entenda bem uma coisa: não é aquilo que está à minha volta que conduz a minha vida, que rege a minha vida. Não é uma circunstância que rege a minha vida, é o que está dentro de mim. A vida de Deus está dentro de mim. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Eu respiro uma nova vida em Deus. E Paulo fala, o capítulo 8 de Romanos é um chocolate. Aqui tem lições muito profundas, ficaremos tempo. Eu cheguei a pensar em montar uma classe para a gente conversar sobre Romanos 8. E ele fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu não quero viver uma vida que desagrade a Deus, porque Ele mudou a minha vida. Eu quero viver de tal forma que tudo que eu fizer, tudo que eu falar, eu quero que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero que Ele seja exaltado. Ele é o meu Deus. Eu não só recebi Jesus como meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida também. Ele manda na minha vida. E aí, eu quero falar sobre 4 coisas que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. E você precisa permitir que elas, veja elas e permita que você enxergue elas esta noite. Tem muito mais, mas essas 4 coisas são, se você falar assim, não precisa de mais nada, isso aqui já está tudo para mim. Tá. Primeira, Deus vivifica o seu corpo mortal. Olha o versículo 11, a palavra vivificar é um espírito vivificante. O espírito que Deus, olha, o mesmo Espírito, olha essa expressão, habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Se você pega, depois lição para casa, pega o capítulo 1 de Efésios e faz aquela oração colocando os verbos na primeira pessoa. Não joga na terceira e nem na segunda como estão, mas joga para você, traz para você. Deus, olha, traz para você aquilo, o Espírito do Senhor que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita em você. Faz essa oração para você. Abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa conhecer. Sabe, você precisa entender a grandeza disso. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele habita em você e Ele vivificará o seu corpo mortal. Pastor, o que é isso? É dar vida para você. É esse corpo ser vivificado, com força, com energia, com vida, com cura. Deus está curando pessoas. O Espírito de Deus cuida do templo dele. Você é o templo do Espírito Santo. Você não é qualquer coisa, você é importante. Mas não posso simplesmente falar assim, ó, Espírito vivifica meu corpo. Sim, eu quero que você entenda que esta noite o Espírito Santo está aqui vivificando o seu corpo. Eu conheço pessoas que estão sendo curadas porque receberam esta palavra, porque olharam para essa palavra e disseram, eu quero ser vivificado no meu corpo pelo Espírito Santo. Aí de repente as doenças começam a sair, algumas dores começam a sair, porque o Espírito começa a tocar o seu corpo físico. Pastor, isso aqui é depois, quando o crente morrer. Não, é agora. Porque Deus cuida do seu templo. Valoriza seu corpo, porque Deus valoriza ele. O seu corpo é importante. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, chega a dizer assim, não use o seu corpo para prostituição. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Você pega o livro de Romanos e vai falar sobre usar o corpo, tudo que você tem, todo o seu ser, para glorificar a Deus, seus sentidos para glorificar a Deus, suas mãos. Jesus fala sobre isso. Então receba nessa noite, em nome de Jesus,
vivifica o seu corpo. Eu declaro o Espírito Santo vivificando o seu corpo mortal. Ele é mortal, ele é limitado, mas ele recebe um vigor que vem do Espírito Santo. Ele renova-se, ele se renova. É algo tão extraordinário, tão glorioso. Por isso que o crente, queridos, o crente é diferente das pessoas do mundo. Ele renova a sua vida. O seu semblante muda, o seu jeito muda. Por quê? Porque o Espírito de Deus que habita aí. É demais isso. Pastor, eu não vou ficar velho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Espírito Santo vai vivificar seu corpo. Te dá saúde. A vida de Deus habita em você. Amém? Segunda coisa, versículo de número 13 e 14. O Espírito Santo vai guiar você. Diga assim comigo: Espírito Santo, por favor, toca agora a sua cabeça assim: vivifica o meu corpo. Toca seu corpo, vivifica, dá vida. Sabe, queridos, em nome de Jesus, receba isso agora. Eu sinto pessoas aqui nesta noite recebendo curas de Deus, porque você está entendendo uma coisa: não é um espírito, tem espírito de enfermidade que adoece o corpo das pessoas, mas eu estou dizendo do Espírito Santo que te dá vida, que renova a sua vida. Versículo 13, o Espírito Santo guia você. Ele diz assim: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. E aí o versículo 14, ele fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha a expressão guiar. Deus quer guiar a sua vida. Imagina o que é isso? Porque nós estamos diante na vida, nós estamos cheios de decisões para tomar. Eu vivo debaixo de decisões. A vida tem pressões. Eu tomo decisões todos os dias da minha vida. E algumas decisões são muito difíceis de tomar. E por que a gente é difícil? Porque a gente não sabe amanhã, nós não conhecemos as pessoas. Mas a gente precisa de graça de Deus. Deus me dá discernimento nisso, para essa decisão que eu estou tomando. Decisões que podem mudar o curso da minha vida. Domingo passado eu falei sobre isso. Eu falei sobre Ruth, Noemi, Elimeleque, Malom, Quilion, aquela família que vivia em Belém, no Judá, e de repente eles tomam a decisão de ir para Moabe. E o resultado daquilo foi morte. O Espírito Santo quer guiar você. Esse guiar aqui não é só guiar no sentido de conduzir, direcionar, mas ele quer ampliar a sua mente, para que você possa entender e compreender coisas que o Senhor tem para a sua vida. Guiar no sentido de instruir você. Você recebe isso nessa noite? Sabe, o Salmo 32 é um salmo extraordinário, é um salmo de Davi. E Davi, ele começa abrindo o coração para Deus. Ele fala: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aí ele fala assim: a minha vida se tornou em sequidão de estio, e a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, e meus vossos ossos estavam envelhecendo. Olha, o corpo dele sentiu. E Deus pesava a mão não para matá-lo, mas Deus queria trazê-lo de volta. Eram situações que Deus falou assim: você não pode se perder. Então Deus permite uma situação, aperta uma situação para trazer Davi de volta. E a Bíblia disse no versículo 5: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Aí o Senhor me fez cercar de alegres cantos de livramento. Estou citando os salmos, mas aí ele vai falando que Deus cercou ele de alegres cantos de livramento. Imagina a experiência que ele viveu. Sabe, quando ele fala assim: meus ossos estão em sequidão de estio, aquilo é osteoporose, é doença. E naquela hora Deus curou ele. O Espírito de Deus toca o corpo de Davi, ele é revigorado no seu corpo. Aí ele é cercado de alegres cantos de livramento. O que você acha que aconteceu? Um Pentecoste ali, esse cara começa a pular, saltar, porque alguma coisa do céu se manifestou na vida dele. Algo do céu está acontecendo na tua vida, que esta noite há uma voz do céu sendo liberada sobre a tua vida.
vida. Há uma direção do Espírito para você nesta noite. Deus está guiando você nesta semana para algumas decisões que vão levar você a conquistas maiores, porque Deus tem o melhor para você. Ei, mas no versículo 8 ele fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Quantos querem isso de Deus? Eu quero. Salmo 25, 12. Eu falo que é um dos versículos que é o norte da minha vida, é o meu chão. Ele fala: o homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Por isso que aprenda uma coisa: teme a Deus. Deus vai instruir você no caminho que deve escolher. Aí ele fala assim: na prosperidade repousará a sua alma. Sabe, gente, quando fala de prosperidade, que não é sem dinheiro. Tem muita gente cheia de dinheiro, não tem saúde, não tem vida, não tem alegria, não tem paz. Quando ele fala de prosperidade, é você descansar em Deus, sabendo que Deus está cuidando de você. Ele dá tudo para você. Deus tem prazer em que você esteja bem. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite dizendo assim: eu vou levantar esse cara, eu vou levantar você. Deus está mudando a sua história, Deus está mexendo com a tua vida, Deus está virando uma página na tua vida aqui esta noite. Você está aqui debaixo de uma pressão extraordinária, mas Deus está dizendo: entrega nas minhas mãos e confia hoje, e você vai ser cercado de alegres cantos de livramento. Deus está mandando agora algo do céu na tua vida, e Ele vai cercar a tua vida. A hora que você vê, é louvor daqui, é louvor dali, é cântico daqui, é saltar dali, pular dali, e as pessoas não vão entender, porque Deus está mudando o teu caminho, Deus está mudando a tua história. Alguma coisa está acontecendo com a tua vida, que esta noite Deus está desbaratando alguns exércitos malignos, algumas opressões das trevas, algumas armas forjadas contra você. Deus está chutando e mandando embora, e dizendo: estou trazendo um tempo novo para a tua casa. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, faz um barulho santo. Aleluia! Na prosperidade repousará a sua alma. Durma em paz, e a sua geração, a sua descendência vai herdar a terra. Porque você teme a Deus, teus filhos serão abençoados. Começou uma nova geração a partir de mim na minha casa. Tenho pastores na minha família. Essa semana eu fiquei tão feliz, porque como pastor, a gente pensa na igreja, nós não estamos olhando dinheiro. Você não é número, você é gente. Você é uma identidade, você é alguém precioso. As crianças, para mim, é importante. Essa semana um dos meninos, criança, quantos anos tem o Theo? Deve ter 4 anos. O Theo falou assim para um dos pastores, 3 aninhos. Ele falou assim: eu quero conhecer o Espírito Santo. Ele precisa aparecer para mim. Tem um outro que falou assim, não sei se é ele, falou assim: eu quero pregar que nem o pastor Sérgio. Sabe, gostoso você ouvir isso. Meu neto pedindo para ensinar a Bíblia. Então, gente, a sua geração é herdar a terra. Porque não é um acaso, é um projeto. É uma unção, é uma graça que está transbordando, está vazando de você. A gente é muito lerdo para entender as coisas. Por isso que Jesus falou: honestos e tardos de coração para entender. Se nós entendêssemos melhor, com mais rapidez, estaríamos mais longe. Tem gente que é demorado, tem que dar chacoalhão para acordar. Parece que tem que fazer aquilo que fez em Zacarias 3, desperta, sacudiu, como alguém é despertado do sono. Tem hora que a gente precisa de algum chacoalhão. Ei, você tem mais, Deus tem mais, você pode mais. Aí ele fala no versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade é para quem tem aliança. Eu faço uma pergunta: você tem aliança com Jesus? Se você tem uma aliança com Ele, fidelidade a Ele. Eu tenho uma aliança com a minha paçoquinha, e não preciso da aliança do meu dedo para eu ser fiel à minha esposa.
porque eu tenho uma aliança com ela que está aqui no meu coração. Isso aqui é só um símbolo que mostra que eu tenho uma aliança. Existe uma aliança de Deus na sua vida, e Deus quer que você seja firmado na aliança com Ele. Faz uma aliança com Deus. A gente estudar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quanta gente fez aliança com Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, tudo que é seu é de Deus, e tudo que é de Deus é seu. Ele vai cuidar de você. Terceira coisa, então, ser guiado não é você obedecer parcialmente, é tudo. Ser guiado é Deus ampliar seus pensamentos. Terceiro, ser íntimo. Observe o versículo 15, ele fala assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, por qual clamamos a Deus, Abba, Pai. O Espírito Santo vai levar você a uma intimidade com o Pai. Intimidade. O Espírito Santo quer levar você a uma comunhão mais íntima com o Pai. O Espírito Santo vai levar você a buscar mais, e você vai descobrir mais do Pai. Talvez muitos de nós temos dificuldade de relacionar-se, porque nós tivemos problemas com o Pai. Como a Tati compartilhou. E quanta gente tem dificuldade de, puxa, meu pai é muito... Tem gente que tem pai que tem problema, bate, desampara, não cuida. E a gente traz esse tipo de relacionamento para Deus, achando que o Deus Pai é igual ao seu Pai da terra. Deus te ama, Ele é o Pai, e o Espírito Santo vai levar você a chamá-lo de Paizinho. Isso é intimidade, é comunhão, é levar uma proximidade com Ele. Paizinho. Como a gente precisa disso. Como é bom ter um pai presente, que se importa, que está junto, que compartilha, que conversa, que você poder estar junto dele. Mas o Espírito Santo te leva a esse Pai Celestial, que é muito, seu Pai pode ser muito bom, mas muito mais é Deus como Pai, que se importa com você, que ama você e que dá valor a você. Amém? Ele não está falando de alguém inacessível, inalcançável, inatingível. Não, Pai, Pai próximo. O Espírito Santo diz assim: seu Pai está aqui. Isso é a obra do Espírito Santo. Quarto, Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai ajudar você a orar. O versículo 26 é interessante, porque eu tenho uma experiência com esse versículo, porque algo aconteceu na minha vida, eu já compartilhei essa experiência. Mas ele fala assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Uma certa ocasião eu estava em São Paulo, num culto que o Benny Hinn estava pregando, e havia uma multidão de gente ali, e de repente no meio da sua mensagem, quando começando a mensagem, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Eu vivi essa experiência. Desceu. Ninguém conseguia ficar calado, gente. Eu estava lá. A boca da gente não conseguia ficar fechada. Alguma coisa vinha de dentro, assim, que sacudia você, mexia assim de tal forma que você tinha aquela vontade de orar, e na minha cabeça só vinha meu pai. Eu intercedia pelo meu pai. E eu gemia pelo meu pai, gemia. Algumas pessoas começaram a ajoelhar e o pastor pregando. De repente ele para a mensagem, chama a atenção da igreja e fala assim: olha, agora é a hora da palavra, não é hora de orar. Olha só, faz isso aqui, Deus. Que coisa fantástica. Aí a gente segurou assim, travou, pôs a mão na boca, e ele continuou a pregar, nem está entendendo que ele estava pregando. Aí passou nem 5 minutos, ver aquele mover de novo, aquele barulho de gente chorando. Querido, ele não teve como ele segurar. E eu lembro que eu orava pelo meu pai, intercedia pelo meu pai, só via meu pai na cabeça, eu clamava pelo meu pai, e orava em línguas pelo meu pai. Muitas coisas aconteceram milagres, uma bênção. Fui embora para a casa da missionária Rosa, e quando cheguei lá, liguei, não tinha celular naquele tempo. Há uns 30 anos atrás, por aí mais ou menos. E aí eu fui para a casa da missionária, era uma segunda-feira à noite.
E eu liguei para Ribeirão Preto, me liguei para minha mãe, conversei com a minha mãe e meu pai, está tudo bem? Está tudo bem. Eu falei, o que aconteceu? Fui embora na terça-feira. Cheguei em casa, peguei o ônibus. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Alguém da minha família ligou para mim, acho que era minha mãe, e falou assim, olha, o pai sofreu um acidente. Ele entrou na frente de um carro, e era uma ambulância. Ele tinha uma Garelli. E o cara atropelou meu pai. E aí eu cheguei no hospital, quando cheguei lá, o cara da ambulância, o motorista, ele falou, você é filho do seu Nó? Eu falei, sou. Ele falou, se eu te contar uma coisa, cara, eu atropelei seu pai, mas eu não tive culpa, ele entrou na minha frente do nada. E seu pai subiu assim, meu pai era grandão. Ele falou, eu quero dizer uma coisa para você, cara, eu estou tremendo aqui, seu pai está vivo por um milagre. Ele só cortou o calcanhar dele profundamente, escoriações no corpo, mas não quebrou um osso. Seu pai está lá conversando. Mas se você visse, você não ia acreditar como que seu pai estava. Então, queridos, eu quero que você entenda que a gente não consegue enxergar um dedo do nosso nariz, mas Deus conhece o amanhã. Deus quer tomar a sua vida em intercessão. Deus quer pegar a sua vida e tomar você para interceder, clamar. A gente tem fraquezas, limitações, mas o Espírito Santo quer pegar a minha vida e a sua vida e dizer, vem Sérgio, eu vou te ajudar, interceder. E é isso que o Espírito Santo faz. A Bíblia diz que eu vou interceder. Interessante que a palavra intercessão, no original grego, ela tem um sentido de hiperintercessão. É acima da capacidade, é acima, é hiper. Sabe quando você fala assim, é hiper, master, blaster? É algo tão poderoso que o Espírito Santo faz. Deixa Deus tomar a sua vida. Deixa Deus te ajudar nas suas fraquezas. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Deixa o Espírito Santo guiar você. Deixa o Espírito Santo levar você a uma intimidade com o Pai. Amém? Que estas 4 coisas aconteçam na sua vida. Que você seja vivificado, que você seja guiado, que você seja íntimo do Pai e que o Senhor te ajude nas suas fraquezas. Agora, Mateus capítulo 12, eu acho interessante porque quando a gente olha para Romanos 8:1, a gente vai encontrar Paulo dizendo assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a pergunta é, de onde vem condenação? Sabe, a gente pensa assim, eu estou livre, não tem nenhuma condenação. Mas ele está dizendo o seguinte também, você precisa aprender a andar no Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, quando a gente olha para Mateus capítulo 12, nós vamos encontrar Jesus trazendo algumas chaves, que eu falo que isso aqui é uma pérola de Deus, que a gente precisa aprender a cuidar de um órgãozinho chamado língua. Olha o que ele diz aqui, versículo 33. Ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, e a árvore mau seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Qual é o fruto que as pessoas estão comendo? O fruto fala. Aí Jesus não mede a palavra, ele joga com tudo. Ele fala assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que preferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Deus vai cobrar as palavras. Nós temos que saber o que nós falamos. Como crentes, nós precisamos aprender a cuidar daquilo que nós vivemos, como nós conduzimos a nossa vida. Tiago capítulo 3, ele dá um capítulo inteiro falando sobre a língua, a respeito de você cuidar desse órgão que pode colocar em chamas toda uma existência e levar à condenação. Salomão chega a dizer que a morte e a vida está no poder da língua. Então aprenda a falar coisas boas, declarar coisas boas. Tem gente que termina uma oração agora, ele acaba de matar a oração dele com as suas próprias palavras. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras sereis condenados. Cuide do que você fala.
esse ser aqui, ó, esse ser aqui, você precisa cuidar dele. Tem dificuldades? Tem. Tem hora de vontade de xingar, de um monte de coisa? Tem. Mas aprenda a canalizar aquilo que você tem de valor e vá investir nisso. Eu acho interessante quando essa semana eu li a história de Beethoven, né? Beethoven, o pessoal aqui da música deve amar. E quem gosta de música, nossa, o cara é um ícone. Eu acho que não tem ninguém igual a esse cara até hoje. Mas a história de Beethoven é fantástica. Esse menino cresce num ambiente de família que era de músicos. O pai dele era músico, mas o pai dele era um cara alcoólatra, violento. Esse menino vai, sabe, crescendo, e ele tem muitas dificuldades. Ele tem alguns privilégios de encontrar Mozart, de ter o privilégio de gente grande que investiu nele. Mas ele era alguma coisa fantástica, ele estudava muito. Chegou a dizer que para ele não dormir, ele colocava a cabeça dentro de um balde de água, ou então de um lugar quente, de água gelada, para não dormir, para estudar. Esforçava. E toda aquela dificuldade que ele viveu, ele canalizou, falou assim, não, ele gostava daquilo, respirava aquilo. Mas aos 27 anos de idade, ele perde a audição, começa a perder a audição, e quando chega aos 40 e poucos anos, ele fica completamente surdo. Aí você pensa num cara com tamanho potencial, surdo, um músico. Diz uma ocasião que ele estava regendo, ele era um regente também, e ele estava regendo um coral, e ele surdo, somente pela leitura das notas. E a coisa foi tão fantástica daquilo que ele produziu, a produção daquilo que ele fez, que ele ficou as pessoas ficaram tão impactadas com aquilo que aconteceu, e que um dos membros do coral, da orquestra, teve que virar ele para o público, para mostrar, olha o que está acontecendo. As pessoas ficaram de pé chorando e aplaudindo ele não ouvia. Mas ele olha para essa dificuldade da vida dele, o que ele faz? Ele se joga na depressão. Ele pensou em se matar, entrou numa certa depressão, mas ele pensou com ele, a história diz que ele ia muito para as florestas e ficava lá, e ele então ele tinha uma memória, ele começa a compor com aquilo que ele tinha na mente dele, e mais de 200 obras que ele faz, mas a quinta sinfonia, a nona, são coisas extraordinárias que ele cria, quando ele está surdo. E a gente ouve hoje, a gente não imagina que um cara desse, passou por tudo isso, e produziu aquilo, que encanta o mundo até hoje. Sabe, às vezes a gente tem alguns problemas, e a gente abre a boca e fala demais, e a gente está trazendo condenação. Aprenda a glorificar a Deus. Olha só, no mesmo capítulo ainda de Mateus capítulo 12, olha o verso 43, eu quero terminar aqui, presta atenção no que eu vou dizer para você. Jesus pega e usa uma ilustração. Ele fala assim, quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Observe bem, vazia, varrida e ornamentada. Então ele disse, vou levar consigo os 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Sabe, Jesus estava ensinando algo muito profundo para a nossa vida aqui, e eu quero terminar falando sobre isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, 9, que eu tenho que ser cooperador com Deus. Ele limpou a casa. Ele deixou ela limpa, bonita. Tirou todos os espíritos malignos que estavam ali. Você foi liberto. Deus libertou a nossa vida. Havia influências das trevas, havia tanta opressão das nossas vidas e Deus nos limpou. Mas ouça bem uma coisa. O estado do homem, Jesus está querendo dizer,
que ele é determinado pelo que habita dentro dele. O estado do homem é determinado pelo que habita dentro dele. Jesus limpou essa casa, mas cabia a esse homem fazer uma coisa: encher essa casa. E Deus chamou a mim e a você para enchermos do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa do poder de Deus na sua vida. Você precisa do Espírito Santo para te ajudar a levar você a vivificar o seu corpo, a guiar a sua vida, a te levar a uma intimidade com o Pai, a te ajudar nas suas fraquezas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para que Ele possa fazer a obra e levar você ao Pai, à presença do Pai. Eu tenho 2 temas para essa mensagem, uma no começo e outra no fim. Primeira, as suas atitudes determinam as suas altitudes. A sua atitude determina a sua altitude. Como você vai viver, como você vai andar na carne, vai determinar para onde você vai. Se você quiser viver em lugares altos e buscar as coisas do alto, tem atitudes aqui na terra que vão levantar a sua vida, que vão mudar a sua vida. Você pode andar na carne, você pode viver na carne, caminhar na vontade da carne, olhar para tudo e que a palavra de Deus diz e somente simpatizar com alguma coisa. Eu pego alguma coisa aqui, pego uma outra coisa ali, tudo bom, mas não me entrega totalmente. Você vai viver sempre um raso, porque as suas atitudes vão determinar a sua altitude. Mas se você fala: eu quero aprender a andar no Espírito, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero buscar o Espírito, acredite, Ele vai encher você. Quando em Atos capítulo 2, ele fala assim: pastor, mas a minha língua, a hora que eu vejo, eu estou falando que não devo. Atos 2,4 é uma palavra que fala sobre a manifestação do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Mas há uma frase que ele diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu peguei essa frase, eu grifei na minha Bíblia e falei assim: que a minha boca seja ungida de tal forma que o que eu falo movido pelo Espírito de Deus. Eu quero abençoar pessoas. Agora, se você fala: eu quero, a minha atitude é buscar a Deus e buscar o Senhor, eu quero andar no Espírito, vai determinar a sua altitude. E quando você está num determinado lugar de altitude, tua história muda, tua visão muda, seu jeito de tratar a vida e as coisas mudam. Eu pedi para colocar a foto de um balão murcho. Um balão, ele é um monte de lona com cordas ligadas a ele, mas ele é um balão. Ele está murcho porque ele só tem cordas e uma lona. E nessas condições ele não serve para nada. Ele simplesmente está ali. Mas ele foi criado, foi feito para alçar voo. Ei, você foi criado para viver em lugares altos. Você foi criado por Deus para viver o sobrenatural. Mas o que faz esse balão subir? De repente, Atos capítulo 2, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. O que a gente precisa é, o Espírito Santo vai encher você. E quando Ele enche, querido, o que prende vai soltando, vai se soltando. Por quê? Porque esse ar quente, ele vai entrando naquele balão, e ele vai levantando ele, levantando ele, levantando ele, levantando ele. A hora que você vê, está lá em cima. Ele reina. Tem uma outra dimensão. Por quê? Porque não é porque por causa das lonas é importante, sim, é importante as cordas, sim, mas se não fosse o ar, ele não subiria. Você tem muitas habilidades, mas se não for o poder de Deus, você não vai, querido. Fique em pé comigo, quero orar com você, em nome de Jesus. O que está dentro de você determina o seu estado.
O estado do homem é determinado pelo que está dentro dele. É o que Jesus quis dizer. O estado do homem é determinado pelo que está dentro dele. Se está vazio, esse espírito maldito, sabe, na tradução da Bíblia Mensagem, esse versículo diz assim: quando é expulso de alguém o espírito maligno, ele vagueia pelo deserto, procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Eu grifei essa palavra, uma alma distraída. Sabe, gente, nós precisamos aprender a andar como crente, viver como crente. Eu não sou mais do mundo, eu não penso mais nas coisas da terra, eu penso nas coisas do alto. Deus tem um propósito e um projeto para a sua vida e para a minha vida. A obra do Espírito Santo, eu citei algumas ali em Romanos 8, mas ela é muito mais profunda, muito mais tremenda. Permita o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Se entregue a Ele totalmente. Acredite, Ele quer vivificar o seu corpo. Ele quer guiar a sua vida. Ele quer levar você a uma intimidade com o Pai. E Ele quer ajudar você nas suas fraquezas. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele habita aqui, dentro de mim e de você. Ele é muito, muito, mas muito poderoso, porque Ele é Deus. E Ele te ama. O meu andar, eu citei a língua, porque é um problema que todo mundo enfrenta. Quanta gente perde bênçãos por causa da boca. Provérbios 6:2 fala que tem gente presa por aquilo que diz os seus lábios. Para de amaldiçoar. Para de falar o que não presta. Para de declarar que a segunda-feira é brava. Para de declarar que as coisas não vão bem. Para de declarar que você não zera a esquerda. Pare. Você é uma bênção. Começa a falar: minha família é uma bênção, meu marido é uma bênção, minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, minha empresa é uma bênção, meus negócios são abençoados, meu dinheiro é abençoado, ele é próspero. Começa a mudar a sua linguagem. Deus já limpou essa casa, encha ela, deixa esse balão subir, e aí a sua altitude vai determinar a sua atitude. Porque a atitude de alguém que está vivendo no alto é diferente de alguém que está vivendo na terra, que só reclama, só murmura, só xinga, não tem uma coisa boa para falar. Mas quando você está vivendo em níveis mais altos, você sonha, você acredita, você sabe, Deus pode mudar isso. Pai, eu oro nesta noite agradecendo ao Senhor pela Tua palavra, e te peço, estenda as suas mãos e abençoe todos nós que estamos aqui. Abençoe todo o seu povo esta noite, glorifica teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus para que o teu Espírito continue operando sobre nós, e que tenhamos uma semana cheia da glória e da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Toque corações esta noite para se entregarem para Ti, não só os que estão aqui, mas os que estão me ouvindo pela internet. Que eles se entreguem a Jesus, e o Espírito Santo vai fazer uma obra poderosa nessa casa e na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu não posso terminar esse culto sem antes fazer uma pergunta para você. Você quer hoje entregar a sua vida para Jesus? Você quer hoje fazer uma aliança com Deus? Você quer hoje começar uma vida nova? O Espírito Santo está aqui para te ajudar. E se você quer, eu gostaria que você levantasse uma das mãos onde você está e falar: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero servir a Deus a partir de agora. Tem alguém esta noite? Faz assim para eu ver. Tem alguém que fala: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que talvez ainda não frequenta nenhuma igreja, mas que hoje está falando: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém? De manhã nós tivemos umas 6, 7 pessoas, acho que foi, que entregou a vida para Jesus. Você que talvez está afastado dos caminhos de Deus, mas que hoje está falando: pastor, eu quero retornar à casa de Deus. Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Ou você que está me assistindo, alguém levantou a mão, vem cá. Se você puder, vem aqui, vem cá rapidinho. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, estou voltando para Jesus hoje. Olha isso. Eu quero que se dê um aplauso a Jesus, queridos. Glória a Deus. Olha que bênção. Filha preciosa. Amém, meu bem. Amém. Pastora Shirley, fica aqui perto dela para mim. Glória a Deus.
E nós vamos orar. Amém. Pai, eu oro abençoando a vida da tua filha. E como pastores nós declaramos: restitui a vida dela. Trazemos ela de volta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia e guardou a vida dela. Mas hoje ela está sendo reconciliada contigo. E como pastores nós declaramos ela ligada agora na tua presença, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Agora, queridos, antes de eu terminar, vou chamar aqui o Bernardo, a Shirley, ela vai vir aqui. Eu vou pedir uma coisa para você. Fala para Deus: Senhor, encha a minha vida. Encha a minha vida. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Amém. Fica assim com a sua mão. Pai, enche essas pessoas. Enche os que estão em suas casas. Vem soprar o teu Espírito aqui esta noite. Vem encher esse homem. Talvez ele está tão murcho, tão vazio, tão deprimido, tão para baixo, talvez doente, fraco. Eu oro esta noite para que o Senhor traga vigor, renovo e levante esta pessoa na sua bendita presença. Sopra o Espírito do Senhor. Sopra neste lugar. Oh, oh meu Deus. Oh meu Pai, sopra teu Espírito Santo. Como nós precisamos do Espírito Santo. Diga para Deus: eu preciso do Espírito Santo. Vem Espírito Santo me ajudar. Vem Espírito Santo me ajudar. Vem Espírito Santo. Vem trazer cura. Eu digo a toda doença: saia. Sejam curados, sejam renovados, sejam cheios do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Oh, vai passando o teu poder curador agora, Senhor. Sim, toda Pai. Enfermidade nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo vício agora seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Deus, vai passando o teu poder. Que aquele que tem, Senhor, vício, que tem lutado para ser liberto, que nessa noite seja liberto. Coloca nojo, Senhor. Coloca repugnância, Senhor, pelo pecado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vai tocando cada célula, Senhor. Cada vida aqui, Senhor, que está, Senhor, clamando por cura, por uma libertação. Em nome do Senhor Jesus. Seja tocada agora pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Nós te louvamos, aleluia. ó Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Amém, gente?